Mas existe sim o mais valente, e quando ele entra na casa, aquele que se diz valente precisa sair. Senhor, que nesse momento Tu possa nos partir ao meio, as nossas juntas e as nossas medulas possam ser desvendadas pelo fio da Tua espada, e que nós podemos, Senhor meu Deus, meu Pai, ser conhecidos por Ti. Espírito Santo, começa agora já a fazer algo diferente. Senhor, que o clima, Senhor, que o ar comece a ficar diferente agora. Senhor meu Deus e meu Pai, que algo notório possa acontecer. Senhor, assim como o fogo desceu do céu, assim como o mar se abriu, assim como nuvem protegeu o seu povo, Senhor, algo diferente está para acontecer e nós sabemos. Senhor meu Deus e meu Pai, que agora o nosso coração seja volto para Ti. Senhor, nos revolva de dentro para fora. É o que eu te peço, Pai, em o nome de Jesus. Quem crê diz amém. Se sente glorificando o nome santo de Jesus? Aleluia, querido. Primeira coisa que nós precisamos tomar cuidado nessa manhã é com essa ideia ou trabalhar que parece que estamos em slow motion. Tudo parece que está devagar. Nós precisamos tomar cuidado, porque existem cansaços que são de uma noite de sono mal dormida. Existem cansaços que são a sua saúde dizendo algo. E existem cansaços que são espirituais. Sono e cansaço na hora da palavra não é de noite mal dormida, não é de a sua saúde, mas é espiritual. E se houver alguma coisa, nós precisamos repreender. Porque deixa eu te dizer algo, tudo o que nós estamos batalhando agora é que você não escute aquilo que Deus quer falar com você. Tudo o que pode acontecer agora é para que você não ouça, para que você não entenda, para que não desça ao seu coração e a palavra não seja germinada e faça efeito. O seu celular vai tocar, o banheiro vai dar vontade de ir, querido, criança vai chorar. Você pode perceber, querido, na hora do louvor é tudo uma calmaria tranquila. Na hora da palavra parece que tudo acontece, é normal, e nós precisamos tomar cuidado com isso, porque senão rouba aquilo que nós viemos realmente receber. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: meu irmão, independente de qualquer coisa, se a luz cair ou um carro de som passar gritando na porta da igreja, nós vamos receber aquilo que Deus já preparou para nós. Amém? Querido, eu esqueci de avisar e vou fazer o aviso agora. Nós temos o nosso seminário de intercessão dia 20 de abril. É daqui, eu nem sei que dia que é hoje. É sábado que vem. Já? Nossa. Eu nem comecei a preparar o material. Mas, querido, tem algo que nós vamos aprender nesse seminário. Sábado que vem, às 8 horas da manhã. Algo grande está para acontecer. Amém? O que eu peço a ti? Nessa manhã, irmão, não saia sem dar pelo menos o nome para o irmão José. A gente já precisa fazer uma contagem de pessoas. Se você convidou alguém de fora, já deu o nome dessa pessoa. Não é somente para a nossa igreja, é para qualquer igreja, qualquer pessoa. Não, nós não vamos pregar placa de igreja, e nós não vamos pregar dogma de como fazer por dogmática de ministério. Nós vamos apenas falar sobre Bíblia e intercessão na Bíblia e como que funciona isso no mundo espiritual. E eu acredito que todo cristão precisava entender isso, porque eu te garanto que se você vir próximo sábado, você não vai pegar para sair orando por todo mundo mais. Você não vai pegar para sair intercedendo por todo mundo.
você vai entender que existem batalhas que precisam ser travadas e outras não. Não é sair orando por todo mundo não, irmão. É isso que você precisa entender. E a gente vai aprender um pouco do que é terreno, de qual tipo de batalha, contra quem você está batalhando, para você saber o que você precisa fazer. Então, vai ser uma bênção. Amém? 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 Glória a Deus. Querido, nós lemos uma passagem que, ao meu gosto, eu já estudei muito, porque me faz uma essência tão diferente de escrita. Zacarias mostra que é alguém culto, alguém que tinha uma letra muito boa, e ele escreve algo que nenhum outro livro da Bíblia vai chamar dessa forma. Ele escreve e denomina algo, vê algo, recebe do Senhor uma profecia que você não vai ver em outro livro, mesmo até no livro de Ageu, que é contemporâneo de Zacarias. Deixa eu te explicar um pouquinho do contexto dessa história para você entender. A Bíblia vai dizer que nos anos de Zacarias, o rei Ciro, o rei da Pérsia, tinha já vencido a Babilônia e estava dominando sobre tudo aquilo que a Babilônia tinha de extensão. Ciro, por sua vez, naquele momento, ele decide mandar de volta Israel do cativeiro. Então Israel nesse momento estava deixando de ser cativo da Babilônia, cativos da Pérsia, porque no meio do cativeiro da Babilônia, a Pérsia invade a Babilônia e domina, e tudo vira cativeiro da Pérsia. Zacarias, por sua vez, estava no reino do sul, no reino de Judá, era um dos principais, ou participava de uma das principais famílias sacerdotais da época, e Zacarias estava cooperando com Ageu na reconstrução do templo. As coisas estavam tomando forma de novo, as coisas estavam voltando para o seu lugar. A palavra do Senhor, por intermédio de Jeremias, estava sendo concretizada. Jeremias capítulo de número 29, ele vai profetizar que por 70 anos Israel iria se transformar em cativo. Por sua vez, Daniel, vivendo esse cativeiro, percebe que os anos estavam se passando e estavam próximos de voltar para sua terra. Porque deixa eu te dizer uma coisa, esses homens não somente acreditavam, mas confiavam naquilo que Deus falava. Se Deus falou que o cativeiro ia ser de 70 anos, eles acreditavam, ponto e acabou, não tinha dúvida. Daniel, examinando os registros de Jeremias, percebe que os 70 anos está se findando e começa a se preocupar. Daniel começa a se preocupar e entra em uma oração e intercessão pelo povo de Israel, porque ele diz: olha, eu sei que o povo continua as suas transgressões, eles continuam mentindo, eles continuam adorando outros deuses, eles se corromperam, e eu sei que o Senhor não coabita com isso, e isso pode impedir de nós retornarmos para Israel. Daniel, no meio da oração, a Bíblia diz que Deus manda um anjo para que Daniel possa já ouvir a resposta. A Bíblia diz que no primeiro dia o anjo Gabriel desce, porém o príncipe da Pérsia, Satanás, Lúcifer, ou como você queira denominar, prende Gabriel na região celestial. Após 21 dias, Deus percebe que a oração de Daniel continua sendo ininterrupta, porque o que nós reclamamos de uma horinha, 2 horinhas orando, Daniel ficou 21 dias sem parar. Daniel orava porque ele sabia que era uma obrigação dele, ele sabia que ele era um intercessor. A Bíblia vai dizer que Daniel, ele orava nas principais horas do dia, todos os momentos Daniel orava. Foi lançado na cova dos leões por causa de sua oração. Então era um homem que tinha uma intimidade em falar com Deus. A Bíblia diz que Gabriel chega até
Daniel, depois de Deus mandar Miguel o soltar, porque Gabriel tinha uma mensagem de Deus para Daniel. E quando Gabriel começa a relatar as coisas, Daniel achava que seria a resposta para o tempo presente, mas o tempo que Daniel estava vendo as coisas era o tempo futuro, e tempo esse que coisas ainda nem aconteceram. Mas a Bíblia diz que Daniel escreve algo que fica marcado na história, não somente na Bíblia, se refere às 70 semanas de Daniel. Eu nem vou entrar nesse texto, porque nós na teologia ficamos quase 70 semanas estudando as 70 semanas. Olha os meninos rindo. E se eu perguntar para eles, irmão, ninguém nem entendeu nada até agora. E Daniel recebe aquilo, crava, e Daniel faz algumas cópias. Daniel não quer permanecer aquilo sozinho, e uma dessas cópias chega em Zacarias, depois de 2 anos que o povo já estava retornando. Zacarias começa a orar ao Senhor, porque ele queria o templo reconstruído. Zacarias começa a chorar nos pés do Senhor, porque mais do que a sua casa de pé, ele queria a casa do Senhor de pé, mais do que a cidade reconstruída, Zacarias queria o templo de Jerusalém de pé novamente. Zacarias estava ansioso, não por prestar um serviço na casa do Senhor, mas Zacarias estava ansioso por estar dentro da casa do Senhor. E Deus começa a revelar algumas coisas para Zacarias. Só que Deus começa a revelar coisas que até aquele momento Deus não tinha revelado para nenhum outro profeta. Deus começa a abrir a visão de Zacarias como não tinha aberto para aquele tema para nenhum outro profeta. Olha para o irmão que está do seu lado e fala: meu irmão, Deus vai começar a abrir a sua visão para coisas que você nunca viu, nunca ouviu e nem desceu para o seu coração. Algo está para acontecer, algo está para ser revelado. E Zacarias começa. A situação não era ruim. O povo estava retornando, todo homem quer a sua pátria. Nós falamos no dia de hoje que todo mundo quer a sua casa. Nós nascemos com o desejo de morar numa casa própria. Isso já é enraizado em nós. Nós temos isso. Nós temos esse objetivo. E quando nós temos filho, nós temos mais ainda, porque nós queremos deixar alguma coisa para os nossos filhos. Naquele momento, eles estavam tendo a maior conquista dos últimos 70 anos. Eles estavam vendo Israel tornar novamente uma nação. Eles estavam vendo grandes coisas acontecerem. Mas existia um desejo em Zacarias em saber o porquê o povo de Israel ainda era considerado povo de Deus. Todo mundo já passou por essa fase, tenho certeza. Às vezes nós olhamos para o mundo, e eu tenho certeza que essa frase já saiu da sua boca: ah, se eu fosse Deus. Querido, se eu fosse Deus é a frase de todo cristão. Porque eu não permitiria, eu mataria, eu arrebentaria, eu acabaria. Mas a resposta para Zacarias foi algo completamente diferente. Deus diz a Zacarias: Zacarias, eu vou apresentar para você um homem que se chama Renovo. Um homem cujo nome é Renovo. E deixa eu te dizer uma coisa: nós perdemos ao longo do tempo o original, a etimologia, o significado real da palavra renovo. Nos tempos modernos, a palavra renovo vai dizer novo de novo, é restaurar,
restabelecer. Mas no original ela não é isso. É um pouco mais profunda. Se você buscar o original da palavra renovo, você vai ver que é uma palavra cuja raiz é aramaica. O seu hebraico antigo, menos polido. E mediante a isso se entende que a primeira vez que foi ouvido falar sobre renovo é na Bíblia. Então deixa eu te explicar uma coisa. Deus estava apresentando algo que Zacarias e ninguém da terra conhecia. E o que é renovo? Renovo não é fazer de novo. Não. Renovo é um estágio da semente para a germinação. Você sabia? Está entre semente e broto. O meio disso é o renovo. Como assim, pastor? Você pega uma semente e lança ela na terra, você rega. Ao longo dos dias, ela vai sufocar, literalmente. Ela vai ficar sem ar. Ficando sem ar, algo de dentro dela vai querer começar a expandir, vai querer começar a sair. Quando essa casca da semente se quebra e algo expande dentro dela, isso é o renovo. Quando começa a tomar forma, se chama broto. Mas antes de tomar forma para fora, se chama renovo. Pastor, mas como isso? A Bíblia vai dizer que Zacarias estava orando para Deus restabelecer a adoração em Israel. E Zacarias queria entender qual era o tamanho dessa misericórdia que ele estava olhando para Israel e dando de volta Israel à sua terra. Você vai ver inúmeras comparações entre o que serve e o que não serve na Bíblia. Inúmeros salmistas vão falar sobre isso. Um dos mais conhecidos é Asaf, no Salmo de número 73. Esses dias nós ouvimos uma pregação do pastor Diego aqui na igreja um pouco sobre isso. Mas você vê Jó fazendo comparação, você vê Davi se comparando, você vai ver inúmeros profetas se comparando. Jeremias se comparou, Ezequiel se comparou, Isaías se comparou. Por que parece que para nós é mais difícil do que para aqueles que estão lá fora? Por que parece que para nós a coisa não anda? Parece que nós estamos brigando o tempo todo, o período inteiro, o momento todo, e nós não chegamos a lugar nenhum. Remamos, parece que estamos remando contra a maré. Parece que a nossa vida não anda. Parece que nós não conseguimos, parece que nós não vivemos nada novo. Você já reparou nisso? E aí é o ponto que nós precisamos entrar um pouquinho aqui na Bíblia. Olha para o irmão que está do seu lado e fala: meu irmão, vai parecer loucura, mas Deus não te promete algo novo. Pastor, mas isso vai contra até os hinos que eu ouvi. Querido, tem tanta coisa nos hinos que nós ouvimos, tanta besteira. Mas deixa eu te explicar uma coisa, vamos lá. Zacarias começa a se questionar como outros já se questionaram. Primeira coisa, o porquê que o Senhor não destrói eles para exaltar a gente? Segunda coisa, por que o Senhor não destrói esse meu povo e faz um povo melhor para você? Deixa eu te dizer algo, querido. O poder destrutivo de Deus é fantástico. Porque um dia Ele decidiu destruir a terra. 40 dias choveu sem parar. E foi capaz das águas cobrirem o maior cume do maior monte que você possa ter conhecimento. Mas
depois nós voltamos para isso. Nós vemos também o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz que o pecado chegou. E a Bíblia diz que Deus lançou fogo e enxofre e queimou tudo, matando todos eles. Não somente destrutivo dessa maneira, mas a Bíblia vai dizer que Deus desce à terra para ver o que os homens estavam fazendo em Babel. E ele vê que os homens falando a mesma língua, eles poderiam chegar muito longe. Deus decide, por meio do intelecto, destruir os planos. E isso se foi. Então não é que Deus não tem poder para destruir. A Bíblia vai dizer que Corá se levanta contra Moisés e faz uma rebelião no meio do povo. E é engraçado, querido, que rebelião, rebeliado nunca se apresenta. Toda rebelião, o rebeliado não se apresenta, porque o rebeliado está camuflado no meio do povo. Não se apresentou Corá, se apresentou Miriam, se apresentou Arão. Só que Moisés faz uma oração. E Moisés diz: Senhor, que algo temeroso possa acontecer no meio do seu povo, mas eu quero ver. A Bíblia diz que a terra se abre, Corá e parte da sua família é engolido pela areia, e todos morrem num precipício. Deus pode destruir qualquer coisa a qualquer momento. Ele tem esse poder. Então não é por uma ausência de destruição que as coisas não foram como Zacarias pensou. Não é pela ausência, pelo poder ali de destruição, que Deus não destruiu o povo no meio do deserto. Até mesmo que Deus tem uma conversa com Moisés, não para mostrar o seu poder, mas para ver aonde estava o coração de Moisés. Deus fala para Moisés: Moisés, eu cansei do povo, eu vou destruir todo mundo, eu vou fazer uma nação nova de você, vai ser todo mundo obediente como você. O coração de qualquer um iria se balançar, mas o de Moisés não. Moisés disse: Senhor, se o Senhor fazer isso, o que vão falar de ti? Que o Senhor libertou o povo para morrer no deserto? O que eles vão falar? O que as nações vizinhas vão falar de você? Mesmo com o poder destrutivo, eu quero dizer uma coisa para você: Deus nunca destruiu o homem. Porque se Deus quisesse destruir o homem, Ele não teria feito uma arca. Se Deus quisesse destruir o homem, não tinha queimado somente Sodoma e Gomorra. Se Deus quisesse destruir o homem, Ele nem perguntaria para Moisés, Ele teria feito. Salomão vai dizer que quem é ele, que numa roda de conselheiros não existe ninguém mais sábio que ele. Ele sabe o que tem que fazer. Mas pastor, o porquê disso? O porquê que nós não temos algo novo? Porque deixa eu te dizer uma coisa. Isaías capítulo de número 61, verso de número 7, vai te dizer assim: no lugar da vergonha que este sofreu, o meu povo receberá dupla porção. E em vez de humilhação, ele regozijará na sua herança, pois herdará dupla porção da terra, e a terra será alegre para ele eternamente.
Deixa eu te falar uma coisa, existem momentos na nossa história que nós queremos algo novo para fugir da situação que nós estamos enfrentando. Nós queremos que Deus apresenta um caminho novo, porque nós muitas das vezes nem acreditamos mais no caminho que nós estamos. Nós queremos que Deus dá um destino novo. Nós queremos que Deus dá uma casa nova. Nós queremos que Deus dá um carro novo. Nós queremos que Deus faça algo novo. Não é por Ele, mas é para nos tirar da situação. E deixa eu te dizer uma coisa. Com Deus não funciona assim. Até mesmo que ele poderia ter falado para Zacarias: Zacarias, eu vou apresentar para você um homem chamado Novo. Mas ele não falou isso. Ele falou de um homem chamado Renovo. Que nós vamos entender uma situação: se a semente ela precisa ser limpa e preparada para a terra precisa ser arada. Depois de ser arada, ela fica pronta para receber essa semente. Essa semente cai, ela é regada por algum tempo, por alguns dias. E quando essa semente morre, ela entra no renovo. Então não é fácil. Existem estágios que Deus quer nos apresentar, que não é algo novo, mas é o renovo. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Nós estamos aqui vivendo já a eternidade. Então não adianta você viver aqui pensando no céu, porque você só vai perder tempo. Você precisa ter anseio, porque você sabe que você vai chegar no céu. Mas se você quiser ir para o céu para se livrar dos problemas aqui, irmão, você vai ser decepcionado, porque tem muita coisa ainda para acontecer. Olha, fica vendo, se passar alguns anos você pode até morrer. Morrer você vai descansar, descansar você vai ressuscitar. Ressuscitar você vai ficar 1000 anos aqui nessa terra sendo governado por Cristo. Depois disso você vai para o tribunal de Jesus, aonde os salvos vão ser separados dos não salvos. Aí a gente tem um tempo que não é determinado pela Bíblia. Aí depois você vai para o juízo final. Aí cada um vai receber o seu galardão. Querido, no mínimo aí, quantos milênios você não vai viver? Então deixa eu te dizer uma coisa. Se você está vivendo, não vendo a hora de acabar com a vida, você vai ser decepcionado. Vai demorar muito tempo. Ontem eu estava com o Heitor à noite, e eu estava vendo um pouco das notícias, e eu falei para Deus, eu falei: Senhor, mas por que agora ter filho, né? Eu não queria que ele passasse por isso. Sabe? E eu comecei a me questionar. Eu falei: eu estudo tanto a Bíblia, como eu permiti que meu filho vai passar pelo final? Como eu não prestei atenção nisso? Aí eu comecei a pensar isso. Eu não sei se você tem reparado, mas no meio gospel tem tido muita gente grávida. Muita. Aí eu comecei a questionar a Deus. Aí o Espírito Santo disse: mas não vai acabar rápido. Eu ainda preciso de profeta, eu preciso de pastor, eu preciso ainda. Você está achando que vai sofrer, mas vai sofrer conforme você também tem sofrido. Todo mundo vai sofrer. Porque existe algo que Deus nos prometeu. E algo que não é novo. É um renovo. Que só se gera por sofrimento.
Deixa eu te dizer uma coisa, todo mundo olha para esse texto de Isaías e fala, e nota, e se engrandece dizendo, olha, no lugar da vergonha vai ter dupla honra, mas esquece que é no lugar. É onde você foi envergonhado, não é num lugar diferente. Ah, Jesus, me tira daqui. Não, calma aí, mas você quer viver a honra? Ou você quer ser tirado? Porque as duas coisas não se combinam juntas. Olha para alguém que está do seu lado e fala, meu irmão, você pode escolher. Você quer viver a honra? Ou você prefere viver fugindo a vida toda? As pessoas desistiram de viver os planos de Deus porque parece que dói mais, parece que aperta mais. E tem gente que no mínimo sinal de sufocamento já está pulando, já está se desesperando, já está querendo parar. Ei, querido, é no lugar que você foi envergonhado, que você foi humilhado, é no lugar, é lá. Mas Senhor, me tira dessa casa porque viram. Senhor, me tira desse bairro porque viram. Senhor, me tira daqui. Ei, é porque viram, porque Ele não vai te tirar. É porque viram. Ah, mas viram a minha queda, viram eu perdendo, viram eu falindo. Ei, querido, mas o mesmo que te viu falir, te viu cair, precisa te ver erguer. Não é por você, mas é pelo nome dele. Não é pelo seu desejo, mas é pelo nome dele. O nome dele precisa ser glorificado nessa história. Nós ouvimos hoje uma pregação e é o mesmo Espírito que fala conosco. Essa semana eu tive conversando com a pastora, disse, nossa, eu estou com uma palavra no meu coração, Ezequiel capítulo de número 37, já li, reli 300 vezes isso, já preguei mais 200 sobre isso e não tinha reparado uma coisa. Qual coisa, pastor? Que Deus queria um exército que estava morto. Querido, ele poderia ter levantado um exército como um passe de mágica. Ele poderia ter pego outro exército e colocado para batalhar por ele. Querido, ele poderia ter feito as mulas virarem um exército. Mas ele preferiu ir num cemitério para dizer que ainda não tinha acabado a história. Ele não fez um novo exército. Ele pegou ossos, e a Bíblia vai dizer que são ossos sequíssimos. Já não tinha mais tutano no osso. Sequíssimos. E fez juntar osso com osso. Num vale. Para dizer que o que ele queria não era um novo, mas era o renovo. Deus entrou no meio de um vale que a história já tinha terminado, porque nós mesmos usamos essa expressão. Existe jeito para tudo, menos para a morte. Muitas das vezes nós queremos mudar o nosso plano, os nossos sonhos, porque já estão mortos. Não é que nós não queremos mais, é que nós não acreditamos mais. Querido, deixa eu te dizer algo.
A Bíblia vai dizer que Ezequiel é levado pelo Espírito para um vale de ossos secos. A primeira coisa que tinha no vale: fedor. Porque um dia que você quiser fazer um bom passeio, porque Salomão vai dizer que é melhor que chamem ele para um velório do que para uma festa, ande perto do muro de algum cemitério onde tem as gavetinhas e dá uma puxada no ar ali. E nós estamos falando de um lugar aberto, amplo, porque o mundo ocidental não faz cemitério em vale, faz só cemitério em terreno amplo. Mas na época de Ezequiel, e o mundo era o oriental, eles faziam cemitério onde ninguém queria pisar, porque eles também não poderiam, porque senão eles iam se tornar impuros. Então eram cemitérios de difícil acesso. Ezequiel é levado para um lugar que fedia morte. Você pode ver que Ezequiel não teve fé. Em nenhum momento Ezequiel profetizou algo dele. Toda vez Ezequiel disse, segundo a palavra do Senhor. Ezequiel repetia aquilo que Deus falava, porque nem Ezequiel acreditava que aquilo podia ter um jeito. Olha para o irmão que está ao seu lado aí. Pergunta para ele: morreu? Cheira mal? Ainda tem jeito. Segundo ponto: vale é um lugar de umidade, não por causa de chuva, mas pela ausência do sol. Você consegue entender isso? A ausência do sol faz com que esse vale se torne muito mais pesado do que o natural. O salmista Davi vai dizer que ele poderia caminhar no vale se ele tivesse escondido a sombra do Onipotente. Aí ele poderia caminhar no vale. Sabe o que Davi estava dizendo? Que se há sombra, há sol. Não é um ambiente tão ruim assim. E ele está falando que ele precisa de Deus. Mas aquele vale era úmido. Sabe aquele cheiro de boloro que ninguém gosta, que ataca a bronquite de todo mundo? Isso era um vale. O seu chão não era de terra batida, o seu chão era úmido de lodo. Isso era um vale. O salmista Davi, no Salmo de número 40, diz: eu esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Ele me tirou de um lago de charco de lodo. Davi estava saindo de um vale. Ezequiel estava entrando em um. Quem levou Ezequiel para o vale? Deus. Olha para alguém que está do seu lado. Não deixe ninguém se olhar. Olha nos olhos dessa pessoa. Se aproxime de alguém, faça algo, mas olhe nos olhos de alguém. Diz para essa pessoa: quem disse que não é de Deus é essa situação? Mas pastor, aonde Deus está não opera a morte. Mas quem disse que está morto? Para Deus nada é impossível.
Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: nada. Fala mais forte, fala: nada é impossível para Deus. Terceira coisa que nós temos nesse vale, talvez a mais desesperadora: não existia espírito, porque mesmo depois dos ossos se juntados, os tendões se formarem, a carne voltar, faltava uma coisa: espírito. E querido, se faltar espírito, faltou tudo. Tudo. Você pode estar bem financeiramente, você pode estar bem familiarmente, você pode estar bem ministerialmente. Eu não sei se você consegue estar bem sem espírito, mas algumas pessoas conseguem. Mas se faltar espírito, querido, acabou. É a mesma coisa que não ter nada. É estar vivo, mas estar no vale. É ter visto milagre, mas não tem poder de sair com vida. É ter visto algo extraordinário, mas nada se movimenta. É estar em um lugar de milagre, mas ele não alcançar você. Ezequiel se põe ao meio desse vale. E deixa eu te dizer uma coisa. Uma das principais perguntas minhas essa semana, durante esse texto, eu perguntei para Deus o porquê Ele não fez outro exército. O porquê Ele queria aquele exército. O porquê Ele tinha ainda um plano para ossos sequíssimos. A Bíblia vai dizer que Eliseu morre e Eliseu é enterrado. Passa-se anos depois, 2 homens estão correndo para fora de Israel para enterrar um morto, porque o exército assírio estava vindo para atacar Israel. A Bíblia diz que quando eles estão correndo para fora, o exército está vindo diante deles. E o que eles fazem? Eles pegam aquele corpo e jogam em qualquer buraco. Mas qualquer buraco não é qualquer quando Deus está. Você tem que entender isso. Você não está passando por qualquer situação. Você não está vivendo qualquer coisa. Não existe qualquer aonde Deus está. A Bíblia diz que aquele morto caiu nos ossos de Eliseu. E o que eram 2 correndo, voltou 3 correndo. Porque o morto levantou, saiu da tumba e veio correndo para dentro de Israel. Querido, o porquê que Deus queria aqueles ossos? Ele poderia ter feito qualquer outra nação. E sei lá, ele poderia ter pego o Brasil para ser a nação dele. Olha que bênção não seria? A gente já é um país tropical, a gente produz qualquer alimento. A gente seria uma potência. Ou ele poderia ter pego a China para ser o país, a nação dele. 1/3 da população está lá. Ele ia ter gente. Mas não, querido. Olha para alguém que está aí perto de você e diz: o que é seu? É seu. Ele não entendeu, irmão. Olha para ele de novo e fala: o que é seu? É seu. Vendo toda essa situação, a gente vai lá para Jesus. O homem nasce. E a Bíblia diz que Deus se alegrou em vê-lo sofrer. Deus se alegrou em amassá-lo. Deus se alegrou em arrebentá-lo. Pastor, que loucura. Porque uma palavra precisava se cumprir. O que o renovo é? Uma semente sufocada, amassada, arrebentada.
dentro de uma terra boa. Aí, querido, nós conhecemos a história de Cristo, mas tem algo que me chama a atenção, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 26, verso de número 53, diz assim: você acha que eu não posso pedir a meu Pai, e Ele poderia imediatamente colocar à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Deixa eu te explicar o contexto. A Bíblia diz que Jesus sobe no Getsêmani. Os homens vão ficando na beira do caminho. Para o cume ele sobe com 3, Pedro, Tiago e João. E ele diz: olha, intercedam por mim, eu vou mais à frente para também orar. A Bíblia diz que naquele momento ele soa sangue, é um estresse terrível. E ele chega muito próximo, a uma risca de não infartar ou ter uma morte cerebral. Naquele momento Jesus vem e fala para os discípulos: olha, vocês não conseguem vigiar 1 hora comigo? A palavra vigiar no hebraico pode ser confundida também com orar. A Bíblia vai dizer que ele sobe de novo e começa a orar. E a Bíblia diz que aparecem 2 homens. Aparecem quantos homens? 2 homens. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: você sabia disso, né, irmão? Quem eram os 2 homens? Quem eram os 2 homens? Então você não sabia disso. Você falou, quem eram os 2 homens? Não. Quem eram os 2 homens que consolou Jesus? Moisés e Elias, irmão. Ixi, olha para o irmão que está do seu lado. Fala: agora buguei, irmão. Agora buguei. Que evangelho é esse que estão me pregando? Está na Bíblia, irmão. 2 homens consolam Jesus. Jesus volta. Quando Jesus volta, tem um que ele chama de amigo, porque amigo é quem aproxima você do seu propósito. Jesus não foi falso com Judas. Judas estava aproximando Jesus do seu propósito. Ele disse: amigo, o que você faz aqui? Aí Judas veio e beija ele. Aí os soldados vão pegar Pedrão, sendo Pedro, arranca a espada e dá uma espadada em Malco. E esse tem um contexto também maravilhoso, mas não é o tema de hoje. A Bíblia diz que Jesus olha para Pedro e diz: guarda isso. Você acha que se eu quisesse fugir, sumir, desaparecer, ou ser livre daqui, eu não poderia orar para o meu Pai e Ele mandaria 12.000 anjos ao meu respeito? Querido, um anjo foi capaz de vencer 180.000 homens assírio. Um anjo. 12.000 anjos. Era uma explosão nuclear nisso daqui. Jesus disse: você acha que se eu não quisesse isso, eu não ia orar e Ele ia me enviar? Olha para o irmão que está do seu lado e fala: irmão, você acha que se Ele não quisesse que você estivesse vivendo isso, Ele não cessaria agora? Você acha que se Ele não quisesse, Ele não poderia ter descido da cruz, irmão? Ele poderia ter feito inúmeras coisas. Inúmeras. Não dá nem para imaginar. Querido, seria mais extraordinário do que os filmes da Marvel. Mas deixa eu te dizer uma coisa: para o renovo existir, o que é necessário que aconteça? Que a semente seja esmagada. Por isso que nessa manhã você pode decidir, irmão, o que você quer viver.
Se você quiser viver o renovo, aguenta. Se você não quer conhecer mais de Deus, você pode ficar orando sua vida toda para Ele te tirar de qualquer situação. Porque eu nunca vi um coxo levantar se não houver uma pessoa que não anda. Eu nunca vi um cego ver se não tiver alguém que não enxerga. Eu nunca vi um milagre acontecer se não tiver uma situação que peça um milagre. Você entende isso? Eu nunca vi um morto ressuscitar se ninguém morreu. Eu nunca vi um exército se levantar se não foi dentro do vale. E você repara que Deus não promete algo novo, mas sempre um renovo. Jó, capítulo de número 8, verso de número 21, diz assim: quanto a você, Ele encherá de riso a sua boca, e de brados de alegria os seus lábios. Algumas versões vai dizer: Ele fará você sorrir de novo. Sorrir de novo dá um contexto completamente diferente para a história. Primeira coisa, já foi bom, já foi tudo bem, porque em algum momento você perdeu o riso. Em algum momento a história ficou triste. Em algum momento a história ficou um pouco escura. A Bíblia vai dizer que o maior eclipse que existiu na terra foi na crucificação de Jesus. Na hora nona ou às 3 horas da tarde, o céu se encobriu, não havia sol. Tudo começou a tremer. Acabou o sorriso. Imagina aqueles homens que estavam lá rindo, crucificando, chamando de rei, batendo coroa de espinho na cabeça, passando por isso agora. Acabou o riso, querido. Acabou. Jó tinha seus filhos, sua casa, seu gado, sua vida muito bem estruturada. Acabou tudo, de repente. E quando é Deus no negócio, você vai ver que a perca ou o ganho é rápido, é instantâneo, não é demorado, não é graduativo. Porque graduativo pode ser os seus erros, que Deus também perdoa, tem misericórdia, ora para Ele que Ele pode restituir. Mas quando é Deus entra no negócio, querido, Ele não deixa a porta meio aberta. Ou é aberta ou é fechada. E ninguém consegue mudar a porta de lugar, a não ser Ele. Você entende isso? A Bíblia diz que parece que fechou o céu para Jó. Parece que Deus virou as costas. Parece. 70 anos de cativeiro na Babilônia, parecia que o quê? Deus virou as costas. Acabou. Jesus pendurado na cruz, parecia o quê? Que Deus virou as costas. Olha para o irmão que está do seu lado e fala: irmão, se a situação parece que Deus virou as costas, se alegra, porque o tempo de cantar chegou. Salomão vai dizer: olha, você não vê que o inverno passou, o inverno tinha passado? Não, porque todo mundo percebe a mudança de estação. Mas ele está dizendo: olha, já está chegando um novo tempo. Deus olha para Israel e fala para Isaías. Isaías fala para o povo: esqueçam o que passou. Se foi bom ou se foi ruim, esqueça. Estou fazendo algo novo. E vocês não conseguem perceber?
qual é a percepção de algo novo? Você conseguiu entender esse texto? A percepção de algo novo é entrar no deserto. Porque ele diz, olha, você não percebe? Estou fazendo algo novo. Rios estão nascendo dos lugares esquecidos. E riachos no meio do deserto. Para você perceber algo novo, ou você estava num lugar esquecido, ou no meio do deserto. Você entende isso? Tudo isso que eu te contei até agora, e vamos falar a verdade, a gente passeou na Bíblia, é para te dizer que não acabou, que a história não termina assim. Porque alguém por nome Renovo iria ser apresentado. E querido, não importa a situação que você esteja passando hoje, a dificuldade, a ausência de milagre, irmão, não importa a angústia, não importa, querido, a doença que você esteja passando hoje, o homem chamado Renovo, ele se apresenta, porque ele não quer uma nova história, ele quer a sua história, ele não quer uma nova pessoa, ele quer você, é você que ele quer trabalhar, é na sua história que ele quer trabalhar, é na sua família que ele quer trabalhar, é na sua conta quebrada que ele quer trabalhar, querido, é no seu bairro que ele quer trabalhar. É por isso que ele não te tirou de lugar nenhum, porque aonde houve a humilhação, deixa eu te contar uma coisa. A Bíblia diz que os 3 dias que Jesus ficou sumido, que Jesus ficou morto, ele faz talvez a maior viagem que ele tinha feito em seu ministério. A Bíblia diz que ele vai para o abismo, e no abismo ele prega para aqueles que estavam sendo condenados ter a oportunidade de ser salvo. E a Bíblia diz que ele toma a chave do inferno, ele fecha aquele lugar, ele tranca aquele lugar, porque aquele lugar não é para homens viver. Jesus, na volta da viagem, querido, ele poderia ter ressuscitado em qualquer outro lugar, qualquer outro lugar da terra ele poderia ter aparecido, mas ele resolve aparecer aonde? Aonde foi humilhado, aonde foi morto, aonde foi perseguido, aonde arrastaram ele para cima e para baixo, com capa vermelha escrito Rei dos Judeus. Teria humilhação maior? E deixa eu te dizer uma coisa, ele não só apareceu, como ele deixou as marcas, porque toda história gera marcas. Aqueles ossos, eles não iam voltar a viver simplesmente, eles iam ter marcas. Porque para você reviver um exército, todo exército, ele é marcado. Você pode reparar, todo homem de guerra já tomou tiro, já tomou facada, todo mundo tem que ter marcas, porque a guerra gera marcas. Jesus volta marcado, mas ele volta onde humilhou. No mesmo lugar que humilharam, viram ele subir ao céu, e é o mesmo lugar que ele vai descer. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, Deus não te tirou ainda do lugar que nem você está pedindo, porque não é do lugar que ele quer te tirar. Ele quer transformar a sua história nesse lugar, porque a Bíblia vai dizer em Jó, capítulo de número 8, verso de número 21, 20, 21 e 22. Deixa eu abrir aqui para não falar bobeira. Jó, capítulo de número 8, verso de número 20. Opa, eu abri errado. Aleluia. 20, 21, 22 diz assim: o certo é que Deus não rejeita o íntegro,
nem fortalece as mãos dos que fazem mal. Quanto a você, ele te encherá a sua boca de riso, e de brados de alegria os seus lábios. Os seus inimigos serão vestidos de vergonha, e a tenda dos ímpios não existirá mais. Querido, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas a luta de Deus é. Porque não existe ninguém no mundo espiritual maior que Deus, e nem no mundo físico. Mas existe uma lei que Deus fez, que a gente denominou de livre-arbítrio. Isso não tem na Bíblia. O direito de escolha. O homem pode escolher ser bom, e o homem pode escolher ser ruim. O homem pode escolher servir, e o homem pode escolher se exaltar. E a Bíblia diz que aquele que se soberbece, a esse ele derruba. Não existe nada que se levante contra ti em zombaria, em questionamento, que não seja batido, que não seja destruído, porque você pertence a alguém. E quando você pertence a alguém, quando algo acontece com você, o seu Senhor que é responsável. A mesma coisa, você tem o seu carro, o seu lindo carro. Se você sai com o seu lindo carro e bate em outro, quem é responsável? O seu carro? Não. Quem está conduzindo? Se você está sendo conduzido por Deus e acontece alguma coisa, Ele se responsabiliza. E Ele se responsabiliza. E o poder destrutivo de Deus continua sendo o mesmo. Só que antes, o nome dele precisa ser exaltado. O nome dele não é exaltado numa história de sucesso. O nome dele é exaltado numa história de renovo. Contra todas as expectativas, contra todas as estatísticas, contra todas as conversas, todas as narrativas, contra todas as histórias, contra tudo que se levantou. Ei, querido, existe um homem chamado renovo. Você consegue entender isso? Eu convido você nessa manhã a fechar os seus olhos por um momento. Existe um homem, se chama Renovo. E eu vou te dizer uma coisa, querido. Deus hoje está pondo um basta em algumas histórias chamadas fracassadas. E isso é resposta de oração, porque esta semana pessoas oraram e perguntaram: até quando? Por que não muda de história? Por que que outra coisa não acontece? Existem pessoas aqui que disseram: eu estou cansado de sofrer. Ei, querido, Deus te trouxe e me trouxe aqui para te dizer que um homem por nome de Renovo está se levantando. E quando ele se levanta do trono, a terra toda percebe que algo vai acontecer. Ei, o tamanho do sofrimento, o tamanho da humilhação,
multiplica por 2, que vai ser o tamanho do peso da glória, que vai ser o tamanho da honra. Ei, querido, nos últimos 2 anos para cá, eu tenho ouvido muita narrativa ao meu respeito. Tenho ouvido muita conversa. E sempre eu ouvi de Deus que era para mim ficar quieto. Sempre eu ouvi de Deus que era para mim se calar. Sempre eu ouvi de Deus que era para mim deixar, que ia passar. Confesso que isso já não era mais pauta das minhas orações. Nessa manhã, levantei e até falei para a pastora: nossa, eu estou numa angústia desde ontem, um negócio estranho. Cheguei aqui na igreja, parecia que tudo que já era o planejado começou a sair do lugar, e eu tenho uma dificuldade com isso. E eu não sou uma pessoa que consegue disfarçar muitas caras. E eu subi, estava tentando me concentrar para ver o que eu ia pregar. Daqui a pouco conseguiram abrir minha sala. Eu desci, sentei, eu falei: Senhor, vamos lá, é isso mesmo que eu vou pregar? Então o Senhor precisa falar comigo. E fazia tempo que eu não ouvia algo sobre essas coisas. E confesso que eu não gosto muito de contar minhas experiências de vida. Eu acho que altar não é para isso. Mas se Deus mandou, vamos lá. Hoje eu estava na minha sala e falei: Senhor, essa palavra eu gosto, do renovo, eu acho bonita. E Deus falou no meu coração: olha, você não precisa mais se preocupar em falar. A semente já foi amassada e o solo já germinou. Eu estou me levantando. Eu vi e eu estou me levantando. E eu falando com Deus sobre a igreja, Ele falou: eu estou me levantando. Mas Senhor, está vazio, mas eu estou me levantando. Aí o Espírito Santo falou para mim: fala para minha igreja que tem pessoas preocupadas, porque parece que a vida virou de ponta cabeça. Só diz que o renovo já saiu de dentro da semente. Querido, eu tenho muito temor com essas coisas. Um dia eu disse para Deus, eu falei: Senhor, eu prefiro pagar o preço de ter matado um dom que o Senhor me deu dentro de mim do que fazer a igreja duvidar daquilo que eu falo. E hoje eu comecei a questionar, mas eu falei: eu não vou falar. Se eu falar, vai parecer que eu estou narrando a minha história e eu não gosto disso. Mas o Espírito Santo disse: chegou o tempo de falar. Porque sabe o que vai dizer no texto de Zacarias?
capítulo de número 6, verso de número 12, 13 e 14. Vou apresentar um homem chamado Renovo. E das suas feridas, das suas marcas, gerará poder para salvar. Querida, eu não sei se você está entendendo, mas quem é espiritual já pegou que o ambiente era um, agora já é outro. Dói em nós isso. E Zacarias diz: olha, vocês vão construir o templo. Mas será como ninguém imaginou antes. O profeta Ageu, se não me falha a memória, vai dizer que a glória da segunda casa, a glória da segunda casa, ela é maior do que a primeira. O amigo de Jó olha para ele no chão, se raspando, as feridas com cacos de telha, pus para tudo quanto é lado. E ele diz: querido, você não sabe o que é felicidade ainda. Você achou que você conhecia, mas ele fará você sorrir novamente. Já dá para sentir cheiro de terra molhada, irmão. Isso é um bom sinal. Você que precisa nessa manhã e se apega a esse renovo, eu te convido, se coloque de pé. A gente vai começar baixinho, lá embaixo. Porque não é barulho que faz algo acontecer. Não aconteceu barulho para os ossos começarem a se juntar. Os ossos começaram a se juntar. E aí começou o barulho. Você entende isso? Então, querido, nessa manhã agora, começa a sentir o homem chamado renovo, porque aqui nós já estamos sentindo. Começa a entregar a sua adoração para Ele. Vai acontecer o renovo. Vai acontecer o renovo.
Ele venceu pra sempre, pra sempre. Pra sempre estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande. Espírito Santo de Deus, vem e renova nessa manhã. Ó morte, onde está o Rei Senhor da dor, começa a fazer brotar, Senhor meu Deus, meu Pai, flores. Espírito Santo de Deus, começa a mudar o rumo dessa história. Começa a mostrar. Começa a mostrar a Manacora Badacai. Espírito Santo, começa agora de dentro para fora. A árvore que foi cortada assim, há esperança. Há esperança. Há esperança. Em ti há esperança. Sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Há esperança em ti. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja acrescentado sobre o teu povo, Pai, despedindo o teu povo de regresso aos seus lares. Peço seus anjos em ação, os guardando do mal e do pecado. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, se Deus é por nós, Deus abençoe a todos, amar vocês faz bem para minha alma.